Olá, minha gente, estamos de volta com nossas aulas em casa, ok? Hoje, o assunto da nossa aula hoje é pronome. Já ouviu falar em pronome? Teve uma aula aí que eu passei para vocês, que eu mandei um vídeo para vocês sobre pronomes. E nós vimos os tipos de pronomes. Vimos que existem vários tipos de pronomes. Só que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os pronomes pessoais do caso reto, certo? Isso aí dentro da nossa diversidade cultural, esses pronomes muitas vezes eles são um pouquinho misturados na linguagem coloquial, mas nós vamos aprender a linguagem usual entre a formalidade da língua, certo? A parte formal da língua. Nós vamos aprender isso porque isso é importante vocês aprenderem. Nós não vamos tratar aqui de discriminação, de preconceito, mas vamos tratar do modo formal, né, da linguagem, da língua, a utilização formal, a forma que a gente utiliza nas universidades, que utiliza nas agências de emprego, que utiliza nas grandes empresas. Então, isso daí nós estamos preparando vocês aí para essas atividades. Então, é bom vocês aprenderem aí tranquilamente a como utilizar a língua ou a linguagem de forma correta, tá bom? Então, nós vamos aprender hoje sobre pronomes, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre pronomes. Aí tem um pequeno texto aí falando sobre pronomes, ó. Então, eu quero que vocês observem bem direitinho aí, certo? Observe aí bem direitinho, pronomes pessoais do caso reto. Esses pronomes pessoais do caso reto são palavras que indicam o tipo de relação existente entre o emissor. O emissor é a pessoa que está falando. O emissor é a pessoa que está transmitindo a linguagem. O emissor e a pessoa do discurso. Ou seja, se essa pessoa é a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa, que nós vamos aprender isso. Dessa forma, o ato comunicativo envolve basicamente essas três pessoas, ok? Primeira, segunda e terceira pessoa. Essas três pessoas, elas tanto podem ser do singular, quando indica uma única coisa, um único objeto, uma única pessoa, um único lugar, etc. Ela indica o singular indica unidade, ok? Então, nós temos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, ó, para compreender os pronomes do caso reto, o que a gente vai fazer? É necessário entender que eles compõem a classe dos pronomes pessoais, ou seja, indicam os seres que representam as pessoas do discurso. Esses seres podem ser seres animados, ou seja, seres vivos, pessoas, animais, né, plantas, como podem ser também seres inanimados, objetos, né, pedra, nuvem, essas coisas assim, certo? Então, a gente só compreende esses pronomes quando a gente entende que eles compõem a classe dos pronomes pessoais, ou seja, indicam os seres que representam as pessoas do discurso. Então nós vamos ver aqui, ó, essa parte aqui, pronomes do caso reto. Aqui, pronomes do caso reto aqui. Então nós vamos ver isso aqui, ó. Pronomes do caso reto são pronomes pessoais do caso reto, os pronomes que funcionam como sujeito e como predicativo do sujeito. Nós, por exemplo, eu digo assim: Maria rasgou o caderno. Aí a pergunta é: quem rasgou o caderno? Maria. Então Maria é o sujeito. Ela praticou a ação, ela rasgou o caderno, tá certo? Então todas as vezes que a gente ouvir falar mais ou menos nesse tipo, a gente já faz a pergunta: quem fez isso? Então quem fez já está lá ali no discurso. Por exemplo, João
perdeu o lápis. Não, quem perdeu o lápis? João, né? Então, João, ele é o sujeito. Então, o predicado, nós temos dois elementos aí básicos, é o sujeito e o predicado. Então, João perdeu o lápis. Quem perdeu o lápis? João. Então, João é o sujeito e perdeu o lápis é o predicado. João, sujeito, perdeu o lápis, predicado. João perdeu o lápis. Manuela comeu a maçã. Quem comeu a maçã? Manuela. Então, Manuela é o quê? É o sujeito. Manuela é o sujeito. Comeu a maçã é o predicado. Ok? Então, vamos aqui, ó. Então, os pronomes do caso reto são pronomes pessoais que funcionam como sujeito e como predicativo do sujeito. Aí aqui nós temos uma tabelinha, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto, certo? Os pronomes pessoais aí do caso reto, que temos, como eu falei anteriormente, singular e plural. O singular, aí nós temos a pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Aí os retos, aí eu, tu, ele ou ela e nós. Olha aqui, ó. Não, nós já é do plural. Então, eu, tu, ele ou ela. Então, isso aqui faz parte da primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vejam bem, a primeira pessoa sempre vai ser eu, tá? A segunda pessoa sempre vai ser tu. E a terceira pessoa sempre vai ser ele ou ela. A mesma coisa acontece aqui no plural. No plural nós também temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa, só que aqui do plural. Então, a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, tanto no singular quanto no plural, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa, certo? Sempre vamos ter isso. Então, essa aqui é a nossa tabelinha, dá para vocês entenderem. Primeira pessoa, eu posso usar um exemplo, por exemplo, eu não vou à escola hoje. Eu não vou à escola hoje. Quem é que não vai à escola hoje? Eu. Então, eu é primeira pessoa do singular, ok? Eu é primeira pessoa do singular. Aí eu faço uma pergunta. Tu vais à escola hoje? Então, quem é o sujeito aí, né? Tu vais à escola hoje. Quem é a segunda pessoa aí? Tu, né? Então, é do singular. Então, é a segunda pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. Então, acontece com todos eles. Nós é quando é mais de uma pessoa. Vós também é quando é mais uma pessoa, mas quando eu estou falando com essas pessoas que estão um pouquinho distante de mim. Nós, eu estou falando com um grupo que está à minha volta, o grupo que eu faço parte. Então, eu me junto com esse grupo e formamos aí a palavrinha nós, certo? E então, nós temos esses pronomes aqui, nós. E vós, quando está um pouquinho distante, quando é eu que está falando com essas pessoas. E a terceira pessoa, eles ou elas, são pessoas que estão um pouco mais distantes. Se tiver dois homens ou duas pessoas do sexo masculino, eles. Se tiver duas pessoas do sexo feminino, elas. Ok? Vamos lá. Vamos aplicar aqui esses conceitos. Olha só. Nós estudamos muito durante o dia. Veja que nós, aqui está grifado, ó, está em negrito, né? Nós. Então, nós é a primeira pessoa do plural, porque está no plural, porque se refere a mais de uma pessoa. Então, aqui é plural. Então, nós estudamos muito durante o dia. Veja que o pronome nós é sujeito do verbo estudar. Estudamos aqui, ó, estudamos, pertence ao verbo estudar, ok? Nós estudamos muito durante o dia. Então, dessa forma aqui, nós vamos ter um pronome do caso reto por representar uma pessoa, no caso aqui nós, uma pessoa do discurso. Nesse caso, a primeira pessoa do plural. Nós é a primeira pessoa do plural, tá bom? Então,
Vamos ver mais aqui alguns exemplos aqui. Eu não sou ele. Olha aqui, ó. Eu não sou ele. Nós vamos ver aqui que o eu está em negrito e o ele também aqui, ó, está em negrito. Eu não sou ele. Então, se está em negrito aqui, se está em negrito, eu percebo que se trata da primeira pessoa do singular, o eu, né? Eu é a primeira pessoa do singular, é o sujeito aqui. Eu não sou ele. E ele? Ele é a terceira pessoa do singular. Ó, ele é a terceira pessoa do singular, igual nós vimos na nossa tabelinha. Ó, então, o que a gente vai ver aqui? Note que o pronome eu é o sujeito do verbo ser. Viram aí? O pronome eu é o sujeito do verbo ser e o pronome reto, ele, pronome reto aqui, ele é uma característica do sujeito, ou seja, um predicativo do sujeito. Toda vez que aparecer o predicativo, aqui ó, a palavrinha predicativo, nós temos o predicado. O predicado é tudo que se refere ao sujeito, mas o predicativo aqui é uma característica do sujeito, tá bom? O predicativo é uma característica do sujeito. Então, ó, por exemplo, se eu disser assim, ó, Maria é muito linda. Maria é muito linda. Então, aí eu tô vendo aí que Maria é o sujeito. Então, eu poderia dizer assim, Maria é muito linda. Ela quem? Maria. Ela é muito linda. Então, ela seria a terceira pessoa do singular, certo? É, o verbo é, igual essezinho aqui, ó. É seria o verbo ser, tá bom? É. E muito linda é a característica de Maria. Muito linda. Maria é muito linda. Então, muito linda é o predicativo do sujeito, porque é uma característica de quem? De Maria, ok? Então, fica evidente a utilização de duas formas distintas de pronome pessoal do caso reto. Aqui a primeira como sujeito e a segunda como predicativo. Então, todas as vezes a gente vai perceber isso, que o predicativo é uma característica do sujeito. O predicativo é uma característica aqui de quem, ó? Do sujeito, ok? Vamos adiante. Aí a gente agora vai ver aqui, ó, o uso dos pronomes pessoais do caso reto. Aqui tem uma coisinha bem pequenininha aqui que eu quero ler para vocês. Ó. O ato comunicativo envolve basicamente as três pessoas do discurso, no singular e no plural, o ato comunicativo. Então a gente vai usar sempre eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então o ato comunicativo envolve basicamente as três pessoas do discurso, seja no singular ou seja no plural. Então, o uso dos pronomes pessoais do caso reto. Olha aqui, ó. O que a gente vai aprender aqui, ó. O uso dos pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto nunca ocupam a posição de complemento do verbo. Isso daí eu ainda vou explicar para vocês isso direitinho, o que é um complemento do verbo, tá bom? Então, isso aí eu não vou tomar muito tempo de vocês agora, porque isso aí tem a questão de objeto direto, objeto indireto, e isso vocês vão aprender lá no sexto ano, ok? Nem no quinto ano ainda vai ser lá no sexto ano. Então vamos lá, eu vou passar um pouquinho aqui adiante para nós vermos aqui alguma coisa, ó. Ó, nós vamos ver aqui algum exemplo. Ele mesmo afirmou, ele mesmo, eu posso trocar o mesmo por próprio. Ele próprio afirmou, ele mesmo afirmou. Tu que me disseste, tu que me disseste. Eu é que te falarei sobre isso. Eu é que te falarei sobre isso. Então a gente vai ver aqui que tem um complemento aqui, ó, complemento do verbo, né?
sempre vai ter um complemento do verbo, senão não vai ficar o negócio completo, vai ficar tudo errado, certo? Eu afirmou, não ele afirmou. Eu podia até usar isso aqui, ele afirmou, mas ele mesmo afirmou, ele mesmo afirmou. Então ele afirmou uma coisa que aconteceu com ele, não foi alguém quem disse, foi ele mesmo quem afirmou, ou ele próprio quem afirmou. Tu que me disseste. Então eu não soube de ninguém, eu soube de quem? De tu que me disseste. Aqui, ó, eu é que te falarei sobre isso, não é outra pessoa quem vai falar, quem vai falar vai ser eu é que te falarei sobre isso. Então, aqui nós temos o verbo ser, né? E aqui nós temos o que. Esse que aqui, que é uma conjunção que vai aqui unir o verbo. Então, vamos deixar um pouquinho para lá. É importante considerar que os pronomes pessoais do caso reto não podem ser entendidos por preposição. Não, a preposição nós vamos aprender ainda sobre preposição, mas aqui são pronomes. Às vezes as pessoas entendem como preposição, mas não são, certo? Então a gente vai lá adiante, ó. Aí vai ter um exercício, esse exercício eu vou passar aí, eu vou passar depois para vocês, tá bom? Vou passar esse exercício para vocês, não esse aqui, mas um outro exercício para vocês, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje, aí falando, essa é a nossa aula de hoje, falando aí sobre pronomes pessoais do caso reto. É fácil entender, né? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele é singular. Nós, vós, eles, plural. Ok? Tá certo assim? Eu, tu, ele. Singular. Nós, vós, eles, plural. Muito fácil de entender, tá bom? Então é só isso que a gente precisa entender. Então, quando junta, por exemplo, eu e tu, aí nós formamos aí um outro pronome chamado nós. Eu e tu é eu mais tu é igual a nós, certo? Então ele mais eles é igual a vós, ou tu mais eles é igual a vós. E por aí vai. A gente tem uma série de umas brincadeiras que a gente faz aí com os pronomes, tá bom? Então é isso aí. A nossa aula, olha só, eu vou escrever aqui só para vocês entenderem, tá bom? Para vocês entenderem aí como é que se dá esse processo, tá bom? Preste atenção aí no que vai acontecer aí para vocês entenderem. Por exemplo, ó, vamos lá. Primeira pessoa, ó, primeira, segunda, vou botar aqui para vocês verem. Ó, primeira, segunda e terceira aqui pessoas, tá? Ó. Aqui, ó. Pessoas do singular. Ó. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ok? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Agora aqui, ó. Vejam bem. Primeira, segunda e terceira pessoa, ó. Fazer aqui, ó. Pessoas do plural. Então aqui a gente pode escrever assim, ó. Por exemplo, ó, eu, vou botar com outra cor aqui para vocês entenderem melhor. Ó, eu, tu, ó, tá ficando meio apertadinho aí, mas dá para ver. Eu, tu, ele, ó, ele.
Aí vem aqui embaixo, ó. Nós, vós e eles. Certo? Então, isso aí são os pronomes pessoais retos. Os pronomes pessoais retos, ok? Pronomes pessoais retos. Vamos lá. Ó. Então, isso tudo aqui são os pronomes. Pronomes do caso reto. Os pronomes do caso reto, ok? Os pronomes pessoais aí do caso reto. Vejam bem, vou apagar aqui. Vou apagar aqui para vocês verem melhorzinho aqui. Então, ó, os pronomes pessoais, né? Ó, pronomes pessoais, pronomes pessoais. Pronomes pessoais, ó. Tá vendo? Pronomes pessoais. Aí, do caso reto. Não vamos confundir caso reto com papo reto não, tá? Então aí nós vamos ter aqui, ó, singular, eu vou botar assim, ó, singular, dividir, e aqui, ó, plural, singular, plural, aqui, ó, singular e plural. No singular nós vamos ter primeira pessoa, primeira, segunda, né? E terceira pessoa, ó. Aí, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu, ó, eu, tu e ele. Agora aqui a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Vou melhorar esse negócio aí para vocês verem melhor. Plural. A gente vai ter a mesma coisa, ó. Primeira, segunda e terceira pessoa. Aí, do quê? Do plural. Então, aqui, ó. Nós, vós e eles, ó. Ok? A primeira pessoa, a primeira aqui, ó. Primeira. Ó. A primeira aqui, ó. Tá bom? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E aqui, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? Então é isso, tá bom? Então a nossa aula termina aqui, ok? Essa aula sobre pronome, ela termina aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho. Quando eu perguntar, quando eu pedir para vocês, por exemplo, circular na frase o pronome pessoal do caso reto. Aí você vai procurar nessa frase qual é o pronome do caso reto que tem ali. Pronome pessoal do caso reto, que pode ser eu, tu, ele, nós, vós, ele. Agora, se eu disser assim, circule um pronome pessoal do caso reto no plural. Aí você vai ver lá. Então, quem são os pronomes pessoais do caso reto no plural? Nós, vós, eles ou elas. Então, vocês vão fazer isso, tá bom? É bem simples, tá certo? Fácil de aprender. Então, tchau. Até a próxima aula. A próxima aula é Geografia. Tchau.